Olha o tamanho dessa bomba hoje que Brasília acordou aqui. Master, escritório de advocacia de Ibanez, vendeu 38 milhões a Reag. Malu Gaspar, logo cedo, já deu essa notícia aqui pra gente. E aí, meus amigos, as coisas aqui em Brasília vão ferver. O escritório de advocacia do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, fechou um contrato de 38 milhões de venda de honorários de precatórios a um fundo ligado à Reag. Ela mesma, aquela gestora investigada pela Polícia Federal por fazer parte de um esquema de desvios de recursos pelo banco. Master, né? O contrato foi fechado em maio de 2024, quando o BRB já vinha adquirindo carteiras da instituição de Daniel Vorcaro. Como mostrou o Globo, a PF e o Ministério Público apontaram a Reag como uma estrutura do esquema de fraudes do Master. A gestora integra a complexa teia de fundos por onde o dinheiro captado pelo banco em transações irregulares era distribuído, dificultando a rastreabilidade e o destinatário final dos valores. Em março de 2025, o diretor do fundo que fechou o contrato com o escritório de Ibanez é o mesmo representante do grupo que participou e votou em assembleias de acionistas do BRB, como representante do Borneo. Outro fundo investigado pela Polícia Federal por ter sido usado em uma operação do Master e da Reag para comprar 25% do controle do BRB, abaixo do preço de mercado, enquanto negociavam carteiras fraudulentas do Master. Segundo a PF, o Borneo havia alcançado em junho participação de 4,5% do capital social total do BRB e mais 12% das ações preferenciais. As ações estão bloqueadas pela Justiça. Em maio de 2024, o Ibanez Advocacia e Consultoria vendeu ao fundo Reag Legal Claims os direitos creditórios sobre honorários advocatícios no valor nominal de 38 milhões, com data base de dezembro de 2021. Hoje o fundo se chama Pedra Azul. Precatórios são ordens de pagamento determinadas pela Justiça a municípios, estados ou União que costumam demorar anos para serem liberados, por dependerem de condenação judicial em última instância. Nessa modalidade de negócio, o comprador adquire o direito de receber os honorários que, em geral, cabe a quem ajuizou a ação e corresponde a fatias maiores do que as do mercado, já que os precatórios são títulos de recebimento difícil. No caso Pedra Azul, a dívida total era de 381 milhões. Não há registro de que o fundo já tenha recebido os honorários. A partir da coluna, a equipe da coluna teve acesso ao termo de cessão de honorários assinado entre Luzineide Getro de Carvalho, gerente administrativa do escritório do governador, e o diretor da Reag, Ramon Pessoa Dantas. Também participou do negócio o escritório Engels Augusto Muniz, Sociedade Individual de Advocacia, próximo ao grupo político de Ibanez. O diretor da Reag Legal, que desde o ano passado é representante da Reag do Borneo, que vota nas assembleias de acionistas do banco, ele também aparece na Comissão de Valores Imobiliários, CVM, como responsável pela Reag DTVM, liquidada pelo Banco Central. A Reag foi liquidada pelo Banco Central em janeiro, 2 meses após o regulador tomar a mesma decisão em relação ao Banco de Vorcaro. Segundo o Banco Central, a medida foi tomada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A gestora ainda é alvo de outra frente de investigação da PF, a Operação Carbono Oculto, que apura lavagem de dinheiro de facções criminosas no mercado de combustíveis e instituições financeiras. Fica aqui comigo até o final que vocês vão ver o que eu vou falar e trazer para vocês. No fim de fevereiro, a Justiça Federal de Brasília determinou o bloqueio das ações do BRB controladas por investigados do Master, entre eles o Borneo.
Tanto o Banco de Vorcaro quanto a RIAG e o Ewbank já haviam sido liquidados extrajudicialmente pelo BC àquela altura. O objetivo é garantir um possível ressarcimento por prejuízos ao Banco de Brasília provocados pelos esquemas de fraudes. A Polícia Federal também descobriu outra conexão entre a RIAG e o escândalo Master. Após a liquidação do banco em novembro passado, Vorcaro escondeu 2,2 bilhões que deveriam ser preservados para o pagamento de credores pelo liquidante indicado pelo BC, Banco Central, em uma conta em nome de seu pai, Henrique Vorcaro, na gestora. Em nota assinada por 6 advogados, a defesa de Ibanez Rocha afirmou que o governador está afastado do escritório desde 2018 e não possui informações sobre negociações realizadas quase 6 anos após seu afastamento e que ele nunca participou de quaisquer negociações com Costa ou com a REAG. Leia a íntegra da nota ao final da matéria. Procurada, a REAG não se manifestará. Já o BRB não retornou o contato da equipe da coluna até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto. Pressão sobre Ibanez. A operação milionária entre seu escritório de advocacia a RIAG, formalizada durante o período em que o Master e pouco antes da aquisição de 25% pelas instituições, é mais um episódio nebuloso que demanda explicações do governador do Distrito Federal. Eleito pela primeira vez para um cargo político em 2018 e reeleito em 2022, Ibanez é um advogado conhecido pelo seu bom trânsito no Judiciário de Brasília. Ele chegou a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no DF. Após ser afastado por quase 3 meses do governo por decisão de Alexandre de Moraes por suposta negligência durante os ataques do dia 8 de janeiro, Ibanez retornou ao cargo e escapou de ser indiciado no inquérito da trama golpista. Mas o escândalo do Master voltou a pressionar o MDBista jurídica e politicamente, levando em conta sua autoridade sobre o BRB e indicação de Paulo Henrique Costa, afastado da presidência do banco pela Justiça em novembro. Ibanez é alvo de pedidos de impeachment na Assembleia do DF. Sua pré-candidatura ao Senado Federal tem sido colocada em dúvida até por aliados da direita. Já a compra do Banco Master pelo BRB, descrita posteriormente pela Justiça como pura camaradagem, foi defendida publicamente pelo governador em diferentes ocasiões, sob o argumento de que o negócio, uma vez confirmado, renderia dividendos bilionários e nacionalizaria o BRB. Para ele, o negócio não era o risco, e sim uma oportunidade. O mesmo banco que o André Esteves ofereceu R$1, porque disse que todos os títulos eram podres para comprar. Aí o Ibanez foi lá no BRB, aprovou uma compra em tempo recorde, inclusive chancelada pela Câmara Legislativa. Lembra disso? O BRB passará a estar a partir desta fusão entre os grandes bancos do país, declarou o governador em agosto de 2025, ao sancionar a aprovação da Câmara Distrital para a compra da instituição privada. Desculpa eu ter antecipado para vocês, pessoal. Após a deflagração da Operação Compliance Zero da Polícia Federal e a liquidação do Master, Ibanez alegou que os problemas podem ter existido nas negociações por conta de um excesso de confiança no então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que comandou as negociações. Mais uma vez, pagando a culpa para alguém, ou quer dizer, jogando a culpa para alguém. Em depoimento à PF, no fim de dezembro, Vorcaro disse ter mantido conversas institucionais com o governador do DF, na presença de outras pessoas, a respeito das negociações com o BRB em diferentes ocasiões. Ibanez, por sua vez, afirmou que só esteve com o banqueiro uma vez e disse que não discutiram detalhes do negócio. Ligação umbilical entre Master e REAG. Rapaz, esse realmente é um dossiê que a Malu Gaspar montou, viu? O controlador da REAG, João Carlos Mansur, é conhecido no mercado como parceiro de negócios de Daniel Vorcaro. A proximidade é verificada inclusive pelas redes sociais. No LinkedIn, Mansur já publicou selfies sorridentes com o dono do Master. Dia de comemorar com os amigos, entre aspas. Dizia a legenda de uma publicação feita em 2022. Dossiê montado da Malu Gaspar. Gente,
Vamos encaminhar isso aqui para a Polícia Federal ou para o Ministério Público. É só encaminhar e pedir que seja apurado se o governador realmente não pisa no seu escritório desde 2018, se ele ainda consta como sócio, como dono, porque mesmo afastado ele ainda recebe por tudo isso aí que acontece. E eu quero ver ele dizer, o prédio lá é um prédio de altíssima segurança, inclusive no mesmo que funciona o Bradesco Prime, ou seja, tem tudo que é câmera, tudo que é registro, informar quantas vezes o governador Ibanez Rocha acessou o escritório. Se nos dias e nessas épocas aqui dessas reuniões, que com certeza tiveram reuniões para fazer uma negociação de 38 milhões, se o governador pisou o pé lá, se o governador foi até lá. Taruni é apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal como sócio oculto do Master, o que o empresário nega. É claro, né, que ele vai negar. Aí eu pulei isso aqui, né, gente? Ó, um dos negócios que os dois fizeram junto foi a compra do Uribank, que também está lá no pepino do Master já liquidado. No mesmo ano, a Riag e o Master adquiriram, junto com Nelson Taruni, papéis do grupo GPA, dono da rede Pão de Açúcar, de olho na potencial venda das operações no Brasil pelo grupo Cassino. E o Taruni nega que é empresário sócio oculto do Master. Rombo bilionário. Sob pressão do Banco Central para recompor a liquidez e o patrimônio após o rombo deixado pela fraude do Master, o BRB adotou uma força-tarefa em busca de compradores para ativos próprios e outros oriundos do Master para tentar compensar o rombo provocado pela carteira de crédito fraudada de 12,2 bilhões. A corrida contra o relógio ocorre em função do temor no governo do DF e no próprio BRB de uma eventual intervenção do Banco Central ou mesmo uma federalização da instituição para evitar sua falência. Embora tenha conseguido vender algumas das carteiras de crédito originais do banco para recompor a liquidez, arrecadando 5 bilhões, as ofertas do BRB foram recebidas com ceticismo e desconfiança na Faria Lima, em especial no que diz respeito à precificação dos ativos. Sabe o que vai acabar acontecendo, pessoal? O Esteves, além de comprar todos os bancos liquidados que estão sendo pelo Master, os títulos, os fundos que ainda restam, ele vai comprar o BRB. Ou vai ser federalizado, né? E não vai ser federalizado porque a União não vai querer admitir esse rombo para toda a União. Vai deixar aqui no bolso do contribuinte do DF o que nós estamos lutando para barrar, tá? Vamos lutar e vamos entrar com a ação popular hoje. Na última semana, a Câmara Legislativa aprovou um projeto para capitalizar o banco estatal e evitar que ele quebre, além de um empréstimo de 6,6 bilhões bancado pelo Fundo Garantidor de Crédito. Está prevista a cessão de 9 imóveis públicos. É isso que nós vamos barrar. A pauta recebeu 14 votos favoráveis e 10 contrários, mas ainda não foi sancionada pelo governador. Como mostramos no bloco, Ibanez buscava empurrar uma decisão definitiva para a vice-governadora Celina Leão, após sua desincompatibilização para concorrer ao Senado, o que pode ocorrer até o início de abril, para evitar uma confissão de que errou ao avalizar a compra do Master. Mas o MDBista tem sido pressionado a assumir a responsabilidade pelos prejuízos diante dos riscos de intervenção no BRB. A nota do Ibanez. Pessoal, é claro que isso vai respingar e borrocar toda a Celina Leão. É claro que essas tanto de cagada vai respingar. A nota. A defesa do governador Ibanez Rocha esclarece que ele está afastado do escritório de advocacia desde 2018, de modo que não possui informações sobre negociações realizadas quase 6 anos após seu afastamento. Esclarece ainda que o governador Ibanez nunca participou de quaisquer negociação com o senhor Marcos Ferreira Costa. Claro que não. Assim como ele nunca fez nada do BRB, né, que foi o Paulo Henrique, assim como ele nunca fez nada de todas as outras operações lá do passado, da Draco e de todas as outras. Todas têm um nome, tem pessoas que assumem, nunca ele sabe de nada. Ou que ele, né, enfim, vamos lá. Tampouco com outros representantes dessa empresa. Todas as informações que detém sobre o grupo foram adquiridas a partir de matérias de jornais, já no presente ano. Quem escreveu a nota foi o Cacai, tá? Que é o advogado, era o advogado do Lula, muito conhecido. O engraçado, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas você já sabe. E eu não estou falando aqui da advocacia de ninguém, cada um sabe o que faz. Eu estou falando de posicionamentos, né?
Como que são os posicionamentos? Para mim, o Ibanez nunca foi ninguém de direita, nunca considerei Ibanez de direita, na minha opinião, tá? Então, aqui todos, só os advogados de peso, Cacai, Marcelo Tubai, a Liliane também, só advogado fera aqui, meu amigo. Ô equipe, viu? Ô equipe de advogados fera. Agora eu te pergunto, será que se esse processo dele agora que subiu para o STF, aí ele vai atrás de alguém que vai contratar alguém, né? Que consiga desenrolar, vai continuar com o Cacai, enfim, tá aí uma incógnita que ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos passos, né? Que dossiê montado pela Malu Gaspar. Vou fazer agora aqui o linkzinho, vocês viram esse tanto de coisa? Gente, é muita informação. Agora, vocês acham mesmo que ele não vai no escritório? Você acha mesmo que ele não despacha lá do seu escritório? Entrega lá. Vamos lá, Polícia Federal. Pede as câmeras desde 2018 para cá. Quantas vezes ele esteve lá? Pronto, é simples. Tá fácil da gente saber se essa informação... Ou se ele também tá falando uma inverdade, igual o ministro Alexandre de Moraes tentou rebater tudo. E lá na frente, você já sabe, tá tudo ligado. Olha aqui, ó. Talvez o risco que a gente está correndo, ele sancionar o PL hoje, nessa terça-feira. E ele vai sancionar o PL e aí nós temos que agir, e agir o quanto antes, tá? Tá lá no Correio Brasiliense, que é o PL que coloca os nossos imóveis de garantia, tá? Então, ele afirmou que irá sancionar nesta terça-feira a medida do BRB, para poder botar os imóveis em garantia, que a gente já leu lá no dossiê da Malu Gaspar, tá? Eu não vou ler isso aqui não, porque você já sabe. E aí, pessoal, olha que beleza, né? Eu não sabatinei essa fonte, tá? Mas saiu aqui no BP Money Underline, tá? Eu não sabatinei eles, mas vou trazer para vocês o que eles estão dizendo. Narcotráfico financiou o Banco Master de Vorcaro. Ora, isso a gente já sabe que o crime organizado na REAG lavava dinheiro para poste de combustíveis do PCC, Comando Vermelho, não sei, né? Agora, um narcotraficante espanhol financiou a compra do Banco Master. Essa é a denúncia feita por uma fonte do mercado financeiro que afirma ter documentos em mãos. Trata-se de Oliver Ortiz de Zarete Martim. O espanhol foi preso em 2013 e vivia em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além disso, a justiça brasileira o condenou por lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. Pegou? Então, vamos fazer agora o que aconteceu também. O que houve nessa semana? Vocês lembram? Tá aqui, ó. Tá lá no Renato Clima Filho, pessoal. Tá lá. Narcoterroristas, Comando Vermelho e PCC. Os Estados Unidos incluiu como organizações criminosas, terroristas, o PCC e o Comando Vermelho. Então, o que vai acontecer agora com tudo isso vindo à tona? Rapaz, esse povo é corajoso, né? Daqui a pouco tá todo mundo enfrentando aí o Homem de Laranja, será? Aqui, ó, todo mundo. BRB, Banco Master, vai sobrar para quem? Pra gente, Brasília, receber bomba, receber exércitos. Só pode ser o que eles estão esperando que aconteça. O pior. Cara, vai lá e delata, confessa, fala, bicho, realmente eu não sabia que isso estava vinculado à REAG, mas a gente fez essa negociação. Realmente eu sabia que ia ter prejuízo, mas a gente teve que livrar a prisão por causa do Big Xande lá. E aí, fala a verdade. Não é feio pra ninguém, não. Assumir que errou, que foi covarde, que às vezes não conseguiu segurar a onda, não conseguiu falar, vou ser preso agora por uma injustiça e depois eu tenho que provar, igual o Felipe Martins está fazendo. Seja homem. Sejam todos vocês que não estão sendo. Desculpa, pessoal. Eu fico muito chateado, porque é um abuso de autoridade, de poder e de vergonha na cara que falta para esse povo. Pelo amor de Deus, são bilhões e bilhões. Você tem noção do que é 1 bilhão? 1 bilhão de reais? Você tem noção do que é?
A gente está anestesiado, fala, ai, roubou, desviou 55 bilhões do FGC. Ai, deu um rombo de 12 bi no BRB e agora vai dar mais um rombo de 6. Talvez esse rombo aumente mais para 21, porque os imóveis valem mais. Colocando imóveis públicos, nosso, do DF, como garantia do negócio que vai perder. Poxa, eu não dou conta não, pessoal, vocês me desculpem. Ó, se inscreva aqui no canal, porque eu não sei o que vai acontecer com o canal, com o YouTube, já tá tudo aqui. Eu tenho receio de bloquearem mais, porque já bloquearam uma coisa, agora talvez, né, derrubem, enfim. Mas, como eu disse ontem, no editorial que eu gravei à meia-noite, agora são 9h24 do dia 10 de março de 2026. Eu posso até não concordar com a sua opinião, mas eu vou lutar até os meus últimos dias de vida, o seu direito de dizê-las. Então, faça isso também, lute pelo direito de expressão, por isso aqui, rede social. Ninguém comenta isso aqui nas grandes mídias de Brasília. Por que será? Por que será? Igual ninguém comentava a questão dos ministros do Supremo. Por que será? Agora começou a bater e agora tá chegando aqui, ó, tá saindo nas mídias nacionais. Essa questão que eu já venho falando aqui, ó, pode pegar no canal, nos nossos editoriais há muito tempo, sobre o governador e governo de Brasília, GDF, metido com esse Banco Master, com o BRB. Mas aqui nas mídias locais é uma dificuldade para falar a verdade ou falar o que está acontecendo. Poxa, não, sinceramente, viu? Que coisa, não é possível que a gente não vai virar essa página e acabar com essa corrupção que está instalada aqui nas entranhas do DF. Tenho dito e vou continuar dizendo. Minhas opiniões é sem amarra e sem rodeios, é o que eu penso, é o que eu acho e eu vou lutar para mudar isso aí. Espero contar com a sua ajuda também. Se inscreva, curta e mande isso para o maior número de pessoas, principalmente aquelas pessoas que você sabe que moram no Distrito Federal. Isso precisa chegar para as pessoas. E como eu digo sempre, para ficar atento, vem comigo. Tchau, pessoal.